A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia. O rádio continua apresentando os fatos que Repita. 9h33. E é um importante canal de comunicação. Já chegamos ao final de mais uma programa. Olá, eu sou a Laila Moalen e hoje, no Universidade 93,7, apresento aos nossos ouvintes um especial bem metalinguístico. Neste programa, você vai conhecer mais sobre a locução no Brasil e como é a profissão de um locutor. Para isso, conversamos com o especialista Ciro César e os locutores Gilberto Rocha Júnior, Cido Tavares e Mário Júnior. Também fizemos uma visita à Rádio USP para ouvir as trajetórias e rotinas desses profissionais. Começa agora nossa imersão no mundo da voz. Bom dia para você que está acompanhando. 2. Repita. 8h42. Hora de você ficar muito bem informado. Vamos às manchetes. 160 pessoas no sul da Nigéria. Prédio do Instituto Butantan que pegou fogo. A locução é muito mais do que apenas seguir um roteiro e falar no rádio. Uma boa locução pede que o profissional trabalhe a sua articulação, comunicação corporal, respiração e voz. É muito fácil notar o estado emocional de uma pessoa por sua fala e linguagem, por exemplo. Outros aspectos fundamentais para um bom locutor é o poder de síntese, a criatividade, a capacidade de improvisação e o carisma. Não basta uma boa voz para uma boa locução. É o que diz o autor Ciro César no livro Como Falar no Rádio, Prática de Locução AM e FM, Dicas e Toques. Nossa repórter Aline Mello conversou com o Ciro, que trouxe um panorama de como essa profissão se desenvolveu no Brasil. Confira. É difícil falar em locução e não pensar em Ciro César. Ele próprio, um radialista, especializou-se em qualificação profissional para o rádio e participou, assim, da formação de muitas das vozes que ouvimos nas rádios por aí. Além de atuar como locutor, produtor e coordenador em emissoras paulistas, ele é autor dos livros Rádio, a Mídia da Emoção e Como Falar em Rádio, Prática de Locução AM e FM, publicado pela Sumos Editorial. Não à toa, criou e dirige até hoje a Rádio Oficina, um dos maiores centros de ensino técnico e qualificação profissional para radialistas. E hoje ele nos conta um pouquinho sobre esse campo no qual esteve mergulhado por boa parte de sua vida. Olá, como vão vocês? É sempre muito bom falarmos de rádio, principalmente quando o assunto trata da sua história no Brasil. Os primeiros locutores de rádio eram pessoas que viviam de voluntariado dentro das emissoras autorizadas naquela época. Não dispunham do conhecimento daqueles profissionais que vieram depois da década de 30. Portanto, de 1922 até 1930, o rádio permaneceu num período assim de estagnação, ou seja, a sua comunicação não era efetiva quando, em 1930, Getúlio Vargas, através de um decreto, profissionaliza o rádio e faz o rádio um veículo de comunicação. E grandes nomes, os primeiros locutores famosos daquela época, se fizeram conhecidos através das ondas do rádio. Por exemplo, Nicolau Tuma, o locutor metralhadora, chegava a falar 180 palavras por minuto. Foi Nicolau Tuma que desenvolveu essa locução ágil das partidas esportivas. Continua o jogo, agora quem pega a bola, passa direito para o Bandinha, vira, 1, 2, 3, passa para Araquém. Araquém dribla, 1, 2, passa de novo para Valdemardo Vinto invade a área. Dribla, 1, 2, 3, chuta e a bola passa raspando atrás. Tivemos também um grande narrador, César Alencar, era narrador de rádios novela, muito conhecido naquela época. Prepara a mão, bate outra vez, este programa pertence a você. Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. Paulo Gracindo, Isis de Oliveira foram protagonistas da novela de maior sucesso na história do rádio brasileiro, que foi Direito de Nascer. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Também tivemos Heron Domingues e Roberto Figueiredo, os locutores do Repórter Esso.
Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Écio, um serviço público da Écio, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Écio, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do repórter Écio no rádio. O repórter Écio, um serviço público da Écio, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Écio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Écio. Alvarenga e Ranchinho, locutores do humor, era uma dupla de humor que cantava e fazia paródias e se tornaram muito conhecidos. Nesse mundo tem muito puxa-puxa, que com nós vai ficar aborrecido, pois nós vai mexer com maiorais, e quem não gostar é melhor tapar os ouvidos. Tivemos agora na geração mais recente do rádio, a partir da popularização na década de 60 e 70, locutores conhecidos como o Humberto Marçal. Você está ouvindo aí o Agnaldo Timóteo e Orgulho. Essa música também está na nossa pesquisa de hoje do Pacotão de Sucessos Vânia. Se você gosta, pode pedir pelo 825-1222. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui com uma entrevista com o Reginaldo Faria, nos melhores momentos de Baila Comigo. Também teremos nossa vida prática e muita música. E amanhã é o dia dos palpites da Loteca, né? Vamos ficar ligados, hein? Hélio Ribeiro, poder da comunicação, uma voz muito conhecida através do seu estilo bastante comunicativo pelo rádio. Ele tornou-se assim o protagonista de uma grande escola que foi o FM, que veio depois dos anos 70. Aqui, modulando Hélio Ribeiro, o seu correspondente musical, na banda da Bandeirantes, pronto para mais uma caminhada intelecto-filosófica, musical e muito contente no seu rádio. Lamentamos o triste desaparecimento de Leila Diniz, uma das vítimas do trágico desastre aéreo na aldeia de Jaipur, cerca de 28 quilômetros do aeroporto de Palam, em Nova Delhi, num acidente aéreo da Japan Airlines. Nos nossos dias, nós temos grandes comunicadores também, como Eli Correia. A sessão Que Saudade de Você é uma história no rádio. Faz parte da história de milhões de pessoas. São cartas escritas, são vidas contadas, narradas, e que a partir de agora você passa a ter também as cartas da saudade, através do meu canal no YouTube, Eli Correia Oficial. Que saudade de você. Paulo Lopes. Paulo Lopes é tão legal, é o amigo das donas de casa, um companheiro alegrando seu dia. Show do Paulo Lopes está entrando no ar. Turista, empregada, dona de casa, estudante, motorista e copeiro, fazendo amigos pelo ano inteiro. Amigão Paulo Lopes está entrando no ar, no ar. O que acontece nas ruas? Como está o seu dia? Informação e notícia, descontração e alegria. Bom dia, 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 bom dia. Rony Magrini. Você pode mandar o seu áudio, que eu vou colocar o seu áudio pelo WhatsApp no ar. Você pode contar piada, pode cantar música, receita de bolo, você que sabe. Fique à vontade. 95 300 84 75. Tem o telefone do ouvinte para você falar comigo ao vivo aqui, que é o 4435 9020. 4435 9020. Todo o nosso programa está sendo transmitido ao vivo no Facebook e no Twitter. Então já no YouTube. Que Twitter? É YouTube. Afanásio Jazade. Afanásio Jazade.
acontece cada uma nessa terra, gente. Escutem só essa. Escutem só essa. Em Suzano, na rua Major Pinheiro Frois, 846, bem no centro da cidade, Silvana do Carmo Moraes, branca de 24 anos, ela teve sua orelha esquerda arrancada. E muitos outros. Se nós fizermos uma linha cronológica do tempo dentro de toda a história do rádio, a gente vai observar que o rádio foi um veículo de comunicação que sempre aproveitou a crista da onda da tecnologia daquela época em que ele viveu. O podcast foi mais um recurso da tecnologia que o rádio trouxe para si. E o podcast é também, de uma maneira mais geradora de conteúdo, utiliza a mesma linguagem que o rádio utiliza, de forma objetiva, direta, sempre obedecendo o começo, meio e fim, a concatenação da ideia. A linguagem do rádio é muito presente dentro do universo de geração de conteúdo dos podcasts. Isso quer dizer, a evolução também, não só tecnológica, mas também a evolução da comunicação, também teve que se fazer presente, de forma que o locutor dos anos 60, dos anos 70, 80, 90, 2000 até os dias de hoje, teve que estar também transformando a sua maneira de falar e de se comunicar. Hoje, o que pesa muito na qualidade de um comunicador, de um profissional da locução, é o conteúdo que ele tem a passar para o seu ouvinte, é a forma, é a maneira. A voz é um tributo pessoal que já vem com você, é muito importante. Tanto é que a voz não precisa ser excessivamente grave para você trabalhar em rádio ou para você se comunicar nessa mídia. O que precisa é você ter conteúdo e saber se comunicar da maneira correta. Mais importante que a voz é a maneira e a forma. Reportagem por Aline Mello. Um atributo fundamental para aproximar o ouvinte do locutor, e uma das características mais especiais do rádio, é a espontaneidade. E é preciso saber improvisar para conquistá-la. É este o legado que carregam profissionais que hoje trabalham na área, como Cido Tavares e Mário Júnior. A repórter Liz Dória visitou a Rádio USP para entender melhor a dinâmica de trabalho neste ramo. Conta pra gente o que você descobriu, Liz. Boas-vindas às minhas cordas vocais que voltaram. Hoje eu fiz nasofibrolaringoscopia, esse palavrão enorme aí, e aí descobri que tá tudo certo. Obrigado pelo carinho de todos os nossos queridos ouvintes. Temos uma Elis Regina aqui, né? Sempre na programação. Você é só Liz, né? A Liz é aluna da ECA, né? Faz jornalismo, está no 3º ano de jornalismo. Queria entender melhor como é a rotina de vocês, o que vocês fazem diariamente, o que é fundamental para se ser um locutor ou um operador no rádio. O legal de rádio é ter permissão para improvisar, para poder. É o que eu mais gosto, que acho legal. Pega um pedacinho e vai embora. E a rádio te dá essa possibilidade. Aqui tem, nas demais já não é muito isso não. Você tem que seguir uma regrinha, tá, um roteirinho, não sai muito daquilo não. Essa oralidade no rádio, esse companheirismo, essa rádio consciente ou uma rádio educativa, como é que ela consegue se aproximar justamente por meio dessa troca aqui que a gente está fazendo aqui, dessa oralidade, tentando entender o outro. Mais do que se entender, tentando entender o público, o outro, né, no processo de alteridade. 3h43 na Rádio USP. Quais são as funções estritas do operador que hoje você não precisa fazer porque pode se reservar a apresentar? O operador vai inserindo toda a playlist, tudo que é necessário para a rádio ir ao ar. E aí ele controla aqui os botõezinhos, tudo que vai tá acontecendo. Colunas que tem que ir ao ar, ele também faz, edita programas, então ele faz tanto o estúdio on, que é esse, quanto o off, as funções do operador. Qual é o processo para escolher a playlist? O que pauta? Isso é uma boa pergunta esta, Bittencourt. Anteriormente ficava muito no critério do operador. Hoje outras vozes se comunicam. A gente também se reúne para ampliar a diversidade, porque o nosso objetivo é ampliar a diversidade da música brasileira. É o nosso slogan, inclusive. Caetano Veloso, do Caetano. Alegria, alegria. O Toninho Ferragotti, trilha feita à mão do Toninho. Ainda o Roberto Carlos, do Este Som é uma Brasa, Mora. Então, fica mais ou menos assim. The sound is an amber. Do you understand? Além de ter esse programa que é o Interação,
Cido opera. Conversa ainda direto com a Cláudia Lieri, que é lá de Ribeirão Preto, então São Paulo Ribeirão, conexão. Ainda tem a questão das mensagens, ficar lendo. Então tem uma produção grande. Então ele produz, ele apresenta, ele faz operação. Valeu, Cláudia Lieri, e estamos aguardando a sua participação. Você pode responder não só lá no Face, como também pelo WhatsApp, 0 operadora 11 999-503319. E hoje estamos recebendo aqui uma visita, Cláudia. Ao vivo? Ao vivo. Olha. Estamos recebendo aqui a presença da aluna da ECA, do jornalismo da ECA USP, a Liz Dória com a gente. Seja bem-vinda, Liz. Obrigado pela sua presença. Bem-vinda. Estamos juntos sempre. Curta a nossa página do Interação no Facebook, hein, Liz? Vem fazer parte da família, hein? Os próprios ouvintes nomearam como família, porque eles gostam tanto do programa e realmente tem muita participação e são pessoas muito bacanas. Então eu coloquei a música Feliz, do Gonzaguinha, que sintetiza tudo isso. Na maioria das vezes é improviso. É a liberdade de improvisar, a liberdade de conversar. E não só por ser rádio, mas por ser a Rádio USP, que nós temos uma verdadeira missão, digamos assim. Porque se a gente deixar o humano de lado, a comunicação morre. Aí, consequentemente, não só o rádio, tudo vai embora. Rádio, internet, televisão. Então, cabe a nós mantermos a comunicação, a essência humana viva. Porque eu digo sempre que o rádio nunca vai morrer, como já teve sua morte anunciada várias vezes. Mas o rádio nunca vai morrer. O que pode morrer é a comunicação. Por isso que vocês, da nova geração, têm essa missão de manter essa comunicação, seja impressa, seja digital, seja rádio, seja televisão, essa comunicação viva. O que eu quero dizer com isso? Uma comunicação humana feita por humanos. Vocês não precisam se robotizar. É cada vez mais ser humano. E obrigado, já vou me despedindo dos nossos queridos ouvintes. A seguir vamos ter o jornalismo da Rádio USP e logo após Interação, Cido Tavares, Cláudia Lieri, Cris Pradella, a Gil Mary. E vamos ficar em silêncio para ouvir as estrelas. O Silêncio das Estrelas com a Vanessa Moreno, do Lenine e do Falcão. Tchau, até amanhã. Outra voz ilustre da Rádio USP pertence a Gilberto Rocha Júnior. Gilberto trabalha há 25 anos como radialista, roteirista e produtor. É dele, por exemplo, a produção do programa Memória Musical, que vai ao ar na Rádio USP de segunda a sexta, na parte da manhã. O Gilberto contou histórias de sua trajetória como locutor, e ele ainda deu dicas importantes a quem pretende ingressar na área da locução. Sambás, de Natan Marques com a Ana Terra, Sai Dessa. Também é do Moreno, dele com a Lívia Almaire, Mantra. Agora são 10h17. Essa voz que você acabou de ouvir é de Gilberto Rocha Júnior, um dos locutores da Rádio USP. O Gilberto é ator, produtor e locutor há 25 anos. Na Rádio USP, onde trabalha já há vários anos, ele empresta sua voz a programas como Manhã na USP, que durante a programação destaca faixas da música popular brasileira, e o Memória Musical, programa produzido por ele, que resgata a história da música brasileira através das décadas e que tem grande espaço na programação matinal da rádio. Viemos até o estúdio da Rádio USP para conversar um pouquinho com Rocha Júnior, entender melhor sua trajetória como locutor e saber mais como ele chegou até essa profissão. Tudo começou por causa do seu tio-avô, um apaixonado pelo rádio, que o levou a fazer seu primeiro curso de locução. Até que um dia ele chegou para mim e falou, pô, na minha família eu sou chamado de Julinho, né? Julinho. Ô Julinho, tá tendo aí um curso no Senac. Naquele tempo o curso de locução lá era muito procurado, mas muito mesmo, né? Falou, pô, eu queria fazer e tal, você não quer fazer comigo? Eu falei, pô, tio, não dá, né? Não tem condição. Não, eu te pago, não sei o que, vamos lá. E eu falei, pô, é o sonho dele, né? Então tá, eu vou lá, só pra quebrar o galho, pra dizer que eu fui junto, né? Tá bom, aí tinha uma seletiva para entrar no curso, eram 20 vagas e tinha mais de 400 candidatos. E aí fizeram seletivas, aí na minha seletiva eu dei a sorte de passar, né?
E na seletiva dele ele perdeu para um cego. E meu tio ficou para trás, não entrou. E aí, assim, claro, né, ficou chateado e tal, mas paciência, né, ele tentou, não deu. E eu dediquei o meu curso para ele, né, porque foi ele que me levou a fazer isso e tal. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa e vi que de repente podia dar certo. Só que mesmo assim eu não me vi à altura de fazer ainda, por causa do meu pai. Isso porque uma das maiores inspirações de Rocha Júnior na locução vem de muito perto. Seu pai, Gilberto Rocha, foi um nome importante na locução brasileira, além de ter trabalhado na Rádio USP também. Você pode até não reconhecer o nome, mas provavelmente já ouviu a voz de Roberto Rocha, o pai, em propagandas publicitárias. Essa é uma delas, que ia ao ar no final da década de 80. Novos sabonetes de Vinória. Perfumes mais naturais, suaves e envolventes. Mas para se distanciar do trabalho do pai, Rocha Júnior foi longe. Um de seus primeiros trabalhos como locutor foi lá em Santa Catarina. Eu fui lá para o sul e foi a minha melhor escola de vida, porque eu fui trabalhar no Rádio AM. Na verdade eu mandei uma fita, né, um demonstrativo, tal. Eles ouviram, gostaram, né? Eu comecei lá e aprendi tudo que podia aprender em rádio, tudo que vocês podem imaginar. Na área, jornalística, desde elaboração de pauta até apresentação de programa. Eu fiz unidade móvel, que você pegava o carro da rádio e ficava circulando em busca de notícia. Área esportiva, desde repórter, comentarista, plantão, até narrador de futebol, reportagem policial e apresentação de programas, né, populares. Eu cheguei a ter 3 ao mesmo tempo na rádio. Trabalhava 12, 14 horas por dia, direto de segunda a segunda, e amava o que eu fazia, né? Depois de adquirir toda essa bagagem, Rocha Júnior voltou para São Paulo por volta dos anos 2000 para trabalhar como locutor esportivo. Pouco tempo depois, passou a fazer parte da equipe de locutores da Rádio USP. Mas para além da locução, ele também trabalha com dublagem de documentários, filmes, games e até desenhos animados, provando que a área de atuação de um locutor pode ser bastante ampla, mas requer versatilidade. Eu sou o narrador dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu sou voz padrão e faço personagens do Bob Esponja também, Senhor dos Anéis. Eu fiz agora o game do Homem-Aranha. As pessoas às vezes confundem, né? O trabalho de dublador não é ser imitador, né? Eu não vou chegar lá e fazer algo que já existe. Eu vou imprimir a característica que o personagem exige, né? Então, se eu tiver que engrossar a voz, fazer uma voz mais assim, pesada, de alguém mais envelhecido, né? Ou fazer uma voz de trovão, uma coisa mais voltada para o gênero fantástico. Né? Exemplo. Ou fazer uma voz miúda, pequenininha. E assim vai, né? Você brinca de acordo com o personagem, né? Para quem, assim como Rocha Júnior, quer entrar no ramo de locução, ele tem algumas dicas que vão muito além da quebra do mito da necessidade do vozeirão do locutor, algo que inclusive já nem se exige mais. Hoje em dia a voz, ela é o que menos conta. O que conta é a capacidade de convencimento que essa voz imprime, a verdade que ela passa e a maneira com que ela transmite a mensagem que quer ser passada, entendeu? É isso. Geralmente indico para quem não tem outro recurso, pega um gibizinho e começa a imitar e verbalizar, né, as falas deles e depois grave e ouça, né, o que você fez. Pô, tá legal, isso aqui tá convencendo, não tá, exagerei aqui, não exagerei, ficou cartunesco, aqui ficou real. Então é esse tipo de coisa, é você treinar no dia a dia sempre, né? Sendo profissional ou não. É o treino que faz você, no final, ter um bom desempenho. Além disso, conhecer o texto que vai ser lido também é essencial, como ele destaca. O cara que pega um texto e não lê ele antes, ele vai errar. Você tem que ler
E assim, quando você já tem uma vivência profissional maior, você pega a tira de letra. Você pega, lê uma vez e pronto, já sabe a tônica, onde você tem que dar uma paradinha, onde você tem que dar uma ênfase, e aí você vai. Mas assim, em geral, você tem que marcar o texto, né? E não é apenas isso. Para ser um bom locutor, é preciso também cuidar da saúde. Afinal, a voz é a maior ferramenta de trabalho do locutor. Por mim, para minha experiência, é a maçã. A maçã, ela tonifica a voz, ela aveluda a voz, inclusive. O limão, água com limão logo cedo, né? Ele ajuda uma série de benefícios, mas para a voz tem, assim, é muito bom, tira muito pigarro, tira... às vezes você tem alguma coisinha na garganta ou outra, ele ajuda, tonifica mesmo também. E água, né? Muita água também, ó. Toda vez, sempre, né? Copo de água ou garrafinha. A água é inerente à nossa profissão, ela tem que sempre acompanhar o locutor, senão vai ter problema. Mariana Rudzinski, para a Rádio USP. O especial sobre locução para a Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Isabel Marchenta e produção de Fred Alexandrax. As reportagens foram feitas pela Aline Mello, Liz Dória e Mariana Rudzinski. A edição ficou por conta da Yolanda Paz e a apresentação foi da Laila Moalen. Você ouviu as músicas Lá Vem a Morte Parte 2, escrita por Fernando Almeida Filho e interpretada pela banda Bugarins, Corporeal, composta por James Cargill e Trish Keenan e interpretada pelo conjunto Broadcast, Exchange, escrita e produzida pelo trio Massive Attack e com co-composição de Bob Hilliard e Mort Garson, e Time Today, composta e interpretada pelo trio Quero Quero Bonito. Agora, o Gilberto Rocha Júnior topou fazer o encerramento do programa de hoje. Obrigada a todos. Vai lá, Gilberto. Pois é, chegamos ao fim dessa entrevista para este especial sobre locução. Foi muito legal esse encontro aqui na Rádio USP. É uma maneira da gente integrar, né, as ações da universidade e, ao mesmo tempo, demonstrar um pouco do nosso trabalho. Desejo a todos muito boa sorte no curso e que saibam que essa profissão é uma profissão apaixonante, uma profissão que faz com que você viva diferentes universos e comece a adquirir muito conhecimento através das experiências às quais são relatadas, repassadas e vivenciadas. Um abraço a todos. Agradeço muito a escolha de minha pessoa. Estou pronto a contribuir de qualquer forma quando precisarem. Um abraço a todos aí. Valeu! Bom dia, O rádio continua apresentando os fatos que é o... Repita. 9h33. É um importante canal de comunicação. Já chegamos ao final de mais uma programa. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.